Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam aí assistindo. Sou a Ana Paula e eu vou falar um pouquinho sobre neutropenia febril, né? E eu estou representando todo esse pessoal aí, que é o meu grupo e que me auxiliou aí na produção do trabalho. A gente usou então como referência, né, essa publicação da ASCO, o BMJ e o UpToDate, e também o livro de emergência da USP, e algumas outras referências que vão estar citadas no final do trabalho. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a definição, sobre a etiologia, sobre a fisiopatologia, a clínica, o diagnóstico e o tratamento da neutropenia febril. Então, para iniciar aí o nosso entendimento sobre a neutropenia febril, né, vou começar falando um pouquinho da definição. E o que é, então, essa neutropenia febril? A neutropenia febril é a presença de febre mais neutropenia em um paciente que está passando por quimioterapia, né? E para entender, então, a gente tem que saber o que é neutropenia e o que é febre. E a gente vai considerar, então, como neutropenia aquele paciente que vai ter uma contagem total de neutrófilos menor que 500 ou menor que 1.000, com uma previsão de queda de pelo menos 500 células nas próximas 48 horas. E a gente vai considerar como febre a temperatura oral de igual ou maior que 38,3 uma vez, ou uma temperatura maior ou igual a 38, que dura aí pelo menos uma hora, né, para a temperatura oral, e para a temperatura axilar a gente considera valores acima de 37,8. Então, essa é a definição aí de neutropenia febril, que é a presença de febre em um paciente neutropênico. E por que que isso é importante, né? Por que que a gente aprende, então, a neutropenia febril? A febre em paciente neutropênico, ela é uma emergência médica, porque é uma complicação muito comum em pacientes que fazem a quimioterapia, né, que são em terapia contra o câncer, e ela vai estar presente, então, de 10 a 50% dos pacientes que têm tumores sólidos, como tumor de câncer de mama, de fígado, e ela vai estar presente em cerca de 80% dos pacientes que são pacientes hematológicos. E é importante a gente lembrar que a maioria desses episódios, então, ela vai ser atribuída, né, a alguma infecção, mas nem sempre a gente vai conseguir determinar o foco dessa infecção, porque o paciente ele vai ter uma clínica que não é tão específica, e vocês vão compreender um pouquinho disso, o porquê que isso acontece, né, mais para frente. Vou falar um pouquinho então aqui para vocês da etiologia, né? E sobre a etiologia é importante a gente lembrar do perfil mesmo que a gente tem passado aí de mudança nos últimos anos, né, sobre as infecções bacterianas. Então, a gente tinha até a década de 80 um predomínio aí de bactérias gram-negativas, principalmente a pseudomonas, e com o surgimento dos catéteres de longa permanência, com a intensificação da antibiótico profilaxia com o cipro e com o uso de antibióticos empíricos também para tratar pseudomonas, né? A gente tem uma mudança nesse perfil. Então, além da infecção por gram-negativas, a gente também vai ter a presença de gram-positivas, né? Além disso, essas são as mais comuns, né? E isso é importante a gente ter em mente para pensar um pouco mais à frente na hora do manejo do nosso paciente. Além disso, a gente também pode ter uma infecção causada por vírus e causada por fungos, não é tão comum, né? A infecção por vírus ela é bem rara. Normalmente ela vai estar associada aí a um risco aumentado, né? E uma gravidade aumentada da neutropenia. Então é um paciente que vai apresentar um quadro de neutropenia mais arrastado, que vai durar aí de 4 a 7 dias. E aí a gente pode suspeitar então a presença de fungo. E uma coisa interessante, né, das infecções por vírus, que também são raras, né, não são comuns assim, é que os principais vírus que podem ser encontrados são o herpes simples, tipo 1 e o 2, e o herpes zoster. E, perdão pelo erro ali de digitação. E a gente vai ter, principalmente no herpes zoster, uma infecção que vai fugir um pouco do comum. Então, não vai ser aquela clínica do herpes zoster que a gente está acostumado a ver, que se manifesta seguindo o dermátomo. A gente vai ter uma infecção que é mais extensa, mais disseminada, e normalmente está associada aí à reativação de uma infecção que estava latente, né?
E 80% então dessas infecções, elas vão estar associadas à flora endógena do próprio paciente, né? E vocês vão entender isso porque agora quando eu explicar a fisiopatologia, que é o próximo tópico, né? Então, a fisiopatologia da neutropenia febril, ela está associada principalmente a dois fatores, né? O primeiro fator é a alteração do sistema imune e o segundo fator é as alterações na barreira da mucosa. A quimioterapia, ela não é seletiva, então ela vai agir nas células tumorais, mas ela também vai agir nas demais células do nosso corpo e ela vai trazer alterações e consequências para aquele paciente. E isso vai estar associado às alterações que o próprio tumor também já traz para aquele paciente. Então a gente tem que ter em mente que são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu separei didaticamente para que a gente pudesse entender melhor um pouquinho como isso ocorre. Mas é bom a gente sempre ter em mente que isso não está acontecendo de maneira individual, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, o paciente, quando ele está submetido aí à quimioterapia, ele vai ter as alterações no sistema imune. Então, a quimioterapia, ela vai alterar a nossa medula óssea, né? E ela vai ser responsável por causar aí uma mielossupressão e vai prejudicar a produção das células sanguíneas e vai prejudicar, então, a produção das células do nosso sistema imune. E isso vai causar aqui, além de várias outras alterações, anemia, isso vai causar a neutropenia, que é o que interessa para a gente aqui. Além disso, a quimioterapia ela também está agindo lá nas células da nossa mucosa, na mucosa oral, no trato gastrointestinal, e ela vai agir na proliferação das células de barreira, né, nas células que vão estar em replicação, e a mucosa vai começar a perder essa replicação. Isso vai prejudicar as células de defesa, isso vai causar uma perda da barreira e vai gerar uma situação que a gente chama de mucosite, né, que é a perda dessas células. E isso favorece o que a gente chama de translocação bacteriana. Então, as bactérias que elas já estavam ali normalmente, colonizando a microbiota, elas vão começar a ter fácil acesso para a corrente sanguínea, porque as células da mucosa perderam a barreira. Isso é o que a gente chama de translocação, e por isso justifica, então, a origem endógena. Um outro fator que agrava essa translocação é que, além da quimioterapia ela estar destruindo as células de barreira, a gente não está tendo células de defesa para impedir essa translocação, porque a gente já está tendo uma carência nas células de defesa. Então, a gente vai ter uma perca das células do sistema imune pela quimioterapia, uma perca do sistema imune pelo próprio tumor, né, que vai deixar o paciente com o sistema imune mais fragilizado. Então, tudo isso vai colaborar aí para a gente construir esse quadro de infecção. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, como se dá, né, a nossa apresentação clínica do nosso paciente. E aí, na história clínica, a gente tem que pensar, então, que o paciente ele vai chegar para a gente lá na emergência e ele vai falar, doutor, eu estou com febre. E aí você vai confirmar para ele, né, se foi uma febre aferida, e aí você vai aferir a temperatura do seu paciente e você vai ver que ele está com uma temperatura oral de acima de 38,3 ou uma temperatura axilar acima de 37,8. E aí você vai perguntar para ele, você faz quimioterapia? Há quanto tempo? E aí ele vai te contar, então, que ele fez quimioterapia, que ele passou por quimioterapia, tem menos de 6 semanas. Esta vai ser a apresentação clínica mais comum de um paciente com neutropenia febril. E aí você vai me perguntar, Ana, mas você não disse que tem uma infecção associada a essa neutropenia? E eu vou te dizer sim. Mas por que esse paciente ele normalmente não vai ter sintomas que vão fazer a gente suspeitar, por exemplo, de uma infecção de foco pulmonar ou de foco urinário? Porque a resposta inflamatória ela é diminuída nesse paciente. Então, isso dificulta o aparecimento de outros sintomas. E aí a gente tem alguns marcadores de gravidade que a gente tem que avaliar no nosso paciente assim que ele chega para a gente, então, com esses sintomas, né? A gente tem que avaliar possíveis sinais de sepse, a gente tem que avaliar os sinais vitais desse paciente, ver se ele é um paciente que é instável hemodinamicamente, e a gente tem que avaliar se, junto com a neutropenia,
ele tem alguma disfunção orgânica aguda, por exemplo, uma lesão renal aguda, que vai agravar, então, esse quadro. E a gente tem os fatores de risco para neutropenia febril, né? Eita, que são a idade, né, acima de 65 anos, a presença de neutropenia severa, que é quando a gente tem os neutrófilos abaixo de 500 por mais de 7 dias, as neoplasias hematológicas, porque elas são as mais comuns, né? A gente tem uma incidência 5 vezes maior da neutropenia febril em comparação com pacientes que têm outros tipos de neoplasia. As disfunções de órgãos que já são pré-existentes, né? Que é o que eu já falei, isso vai dificultar o quadro do nosso paciente. Paciente do sexo feminino, ele tem um fator de risco aí a mais, né? De desenvolver. Pacientes que estão passando por radioterapia e quimioterapia ao mesmo tempo. Pacientes que estão fazendo terapia imunossupressora, por exemplo, com corticoide em altas doses, com imunobiológicos, porque isso também vai afetar o sistema imune. Pacientes que já estão com uma doença que já está no estágio avançado, que não tem tanta perspectiva de melhora. E pacientes que são avaliados com capacidade funcional maior que 1 nessa escala, que é a ECOG-PS. A escala ECOG-PS, ela classifica, então, a performance do nosso paciente. Ela é usada para classificar pacientes com neoplasia, né, que fazem tratamento de neoplasia, para ver a avaliação funcional desse paciente. E ela classifica, então, de 1 a 4, né? E aí o paciente que ele tem uma classificação que é maior que 1, ele já é um paciente que é considerado de risco, né? Porque é um paciente que já tem uma limitação aí de capacidade de autocuidado, às vezes já está mais restrito ao leito e já tem uma doença um pouco mais evoluída. E aí, a gente vai fazer o exame físico, então, do nosso paciente, né? E a gente tem que lembrar uma coisa que eu citei lá no comecinho. O nosso paciente, a neutropenia febril, ela é uma emergência médica. Então, a gente tem que lembrar de agir de modo a proporcionar para o nosso paciente o acesso mais rápido possível ao tratamento. E a gente tem que buscar sempre pelo foco da infecção, quando é possível, né? Às vezes o paciente não tem sintomas, mas ele vai ter sinais que vão estar associados aí a uma possível infecção em determinado foco. Então é importante a gente se atentar a isso no exame físico. Então a gente vai fazer, né? A gente vai monitorar o nosso paciente, vai avaliar a frequência cardíaca, vai avaliar a pressão. A gente vai avaliar a pele, porque infecções de pele são comuns, principalmente às vezes algumas infecções fúngicas. Então a gente vai olhar ao redor das unhas, aqui entre os dedos. A gente vai avaliar se esse paciente tem algum catéter venoso. A gente vai avaliar as mucosas desse paciente, porque a quimioterapia ela vai afetar as mucosas, né? Então a gente pode ter lesões aí na mucosa que estão sendo foco de infecção. E a gente vai fazer então o nosso exame físico completo, que eu acho que eu não preciso falar para vocês, né? Mas a gente vai fazer o nosso exame físico completo. A gente vai auscultar o nosso paciente, a gente vai observar se ele tem sinais de esforço respiratório, a gente vai observar qualquer outro sinal que possa estar associado à infecção, se ele tem sinais de abdômen agudo, se ele tem queixas gastrourinárias, para pensar numa infecção aí, né, de foco urinário. Então, a gente vai pensar em tudo isso aí no nosso exame físico. Além do exame físico, a gente vai lançar a mão, então, de exames complementares para poder fechar esse diagnóstico aí da neutropenia febril, né? E é importante a gente lembrar, então, que o quê? Que embora a gente vá lançar a mão desses exames complementares, a gente está lidando com uma emergência médica. E uma coisa bem interessante que eu li, né, que eu escutei em um podcast sobre a neutropenia, é que na Infecto, na Hemato, eles consideram a neutropenia febril como um infarto, como um AVC, onde o tempo é muito relevante. Então, a solicitação e a coleta de exames complementares, ela não pode, de maneira nenhuma, atrasar o tratamento que a gente vai oferecer para esse paciente. Então, a gente vai solicitar, a princípio, alguns exames iniciais para fazer a avaliação desse paciente
Então, enquanto a gente faz ali o nosso exame físico, enquanto a gente exerce ali o nosso raciocínio, a gente já vai estar pensando em solicitar esses exames. E é importante lembrar que isso não é um passo a passo, né? A gente está lidando com uma emergência, a gente precisa fornecer um tratamento mais rápido para esse paciente, então a gente vai fazer tudo de maneira concomitante e a gente vai pedir exames que vão realmente mostrar para a gente fatores que vão influenciar no tratamento, no manejo desse paciente. Então, a gente vai solicitar para ele um hemograma, para a gente avaliar de fato, né, a presença de neutropenia. A gente vai pedir para esse paciente uma urinálise, né, uma função renal, porque a gente lembra lá no começo que uma disfunção orgânica aguda, ela agrava o quadro, então se esse paciente estiver passando por uma disfunção renal aguda, ele vai ter que receber um cuidado maior. A gente vai avaliar a função hepática, porque existem fatores de risco associados à disfunção hepática e à gravidade da neutropenia febril. A gente vai lembrar de solicitar as hemoculturas em pelo menos 2 sítios, né, separados, para poder ver as bactérias que estão ali presentes. A gente pode solicitar outras culturas se a gente suspeitar de um foco, então a gente pode solicitar uma urocultura, por exemplo, uma cultura de catéter venoso, caso o paciente possua, porque pode ser ali o foco da nossa infecção. Se o paciente tem alguma lesão de pele, a gente pode biopsiar essa lesão e a gente vai solicitar, como exame de imagem, para avaliação inicial de todo o paciente neutropênico, um raio-x de tórax. Porque pode ser que esse paciente só tenha febre e ele esteja com uma pneumonia, que é um foco de infecção. Então é importante aí a gente fazer essa avaliação ali logo na emergência. A gente pode lançar a mão também, por exemplo, de uma ecocardiografia, quando a gente suspeita aí de uma infecção por estafilococcus, para pensar, por exemplo, em uma possível endocardite e prever aí possíveis complicações que o nosso paciente pode vir a ter. Então, a gente sempre lembrar que a gente vai solicitar esses exames, de modo que não atrase o tratamento que a gente vai ofertar para o nosso paciente. E aí a gente vai pensar um pouquinho agora na abordagem terapêutica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é focar no manejo inicial do nosso paciente. E aí, uma coisa muito interessante, né? A gente tem aqui um estudo que respalda essa conduta, que é a gente administrar empiricamente para o nosso paciente a primeira dose de antibiótico endovenoso em até 1 hora após a chegada desse paciente para a nossa avaliação. Então, a gente tem essa conduta, é uma conduta respaldada, e ela vai ser muito importante porque ela reduz a taxa de mortalidade em até 50%. A gente também vai lançar a mão, então, da estratificação de risco. Uma coisa interessante é que, enquanto a gente faz o nosso exame físico, enquanto a gente solicita os nossos exames complementares, a gente já pode estratificar o nosso paciente. E o BMJ, ele traz para a gente essas 3 possibilidades, né, de estratificação. Eu vou mostrar para vocês as 3. A mais usada, a mais comum na prática clínica é o MASC, né, é o último, mas as outras 2 também podem ser usadas. Então, a gente tem o sistema de Talcott, que ele vai classificar o nosso paciente em 4 grupos diferentes. Então, o grupo é um paciente que já está hospitalizado, o grupo 2 é o paciente hospitalizado com comorbidade, o grupo 3 é um paciente que não tem comorbidade, mas que tem uma doença que já não é possível controlar, e o grupo 4 é um paciente estável, que não tem comorbidade, que tem uma doença controlada. Essa classificação ela não é tão específica, mas ela pode ajudar aí em alguns casos, né? A gente também vai ter a classificação do CISNE, que ela vai pontuar, então, de acordo com alguns dados, né, que a gente vai avaliar no nosso paciente. Então, a gente vai avaliar a nota no ECOG, que é aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês lá atrás, que vai avaliar a capacidade funcional do nosso paciente, ela pontua 2. Ela vai ver se o paciente ele tem hiperglicemia, reduzida por estresse, né? Se o paciente já tem DPOC, se o paciente tem alguma doença cardiovascular já crônica, se ele está com a mucosite e se ele tem monócitos acima de 200, abaixo de 200. E aí o paciente, então, que não tem nenhum ponto, ele é considerado de baixo risco, de 1 a 2 pontos é risco intermediário e de 3 pontos acima é um paciente de alto risco. A gente também vai ter a MASC, né, que é a mais comum, até
de acordo com o que eu dei uma olhada, né, a mais utilizada, e ela vai avaliar, então, algumas coisas que são mais relacionadas ali com a nossa clínica. Então, a gente vai ver a intensidade dos sintomas do nosso paciente, se ele está hipotenso ou não, se ele tem doença DPOC, se ele tem um tumor sólido ou uma neoplasia hematológica e sem infecção fúngica, se ele está desidratado ou não, se ele foi hospitalizado e a idade. E essa tabela é bem interessante porque quanto maior a pontuação do nosso paciente, melhor. Então, se esse paciente ele consegue mais de 21 pontos, ele é considerado um paciente de baixo risco. E se ele é um paciente que tem menos de 21 pontos, ele é considerado um paciente de alto risco. E isso vai definir para a gente o local de segmento do tratamento do nosso paciente. Então, um paciente de baixo risco, ele pode lançar mão de um tratamento ambulatorial se ele obedecer a alguns outros critérios. Então, não basta ser somente de baixo risco. Tem que ser de baixo risco e tem que ter acesso fácil a um hospital 24 horas por dia por 7 dias. Tem que ser um paciente que tenha uma via de comunicação com a equipe médica, caso seja necessário. Um paciente que tenha autocuidado preservado, que seja capaz de se automonitorizar. Um paciente que não esteja vomitando ou que não tenha nenhuma outra condição que vai interferir no antibiótico pela via oral. Um paciente que tenha uma rede de apoio, que tenha presença de cuidadores em casa e que seja estratificado com baixo risco. Então, nesse caso, para o paciente ser candidato ao tratamento ambulatorial, ele não basta somente ser um paciente de baixo risco, né, nas escalas. Ele tem que se atentar aos outros critérios. E é importante que tanto o paciente quanto a equipe estejam confiantes, estejam seguros assim na hora de dar essa decisão para o paciente. E aí, se o paciente é de baixo risco, se ele atingiu todos esses critérios, a equipe está segura, ele vai receber a primeira dose em até 60 minutos pela via endovenosa e aí ele vai ser liberado para casa. Qual o tratamento, então, que eu vou usar para esse paciente de baixo risco? Vamos voltar um pouquinho e lembrar que a gente tem que cobrir principalmente pseudomonas e a gente também tem que dar uma cobertura para gram-positivas. Então, a gente tem duas opções. A primeira opção é fazer uma associação de quinolona com amoxicilina clavulanato, né? Então, a gente pode fazer uma terapia aí dupla com cipro e amoxicilina com clavulanato. Ou a gente pode fazer uma monoterapia com moxi ou com levo. Caso esse paciente ele seja alérgico à penicilina, a gente pode lançar a mão também do cipro com a clindamicina. Já para o paciente de alto risco, as nossas escolhas elas mudam um pouco, porque o paciente de alto risco ele vai receber o tratamento hospitalar. Então a gente tem que dar para ele o tratamento hospitalar e a gente tem que dar para ele uma boa cobertura e garantir uma boa cobertura, tanto de grãos positivos quanto de grãos negativas, né? Então a gente vai pensar para esse paciente no uso da cefalosporina de quarta geração, que é o Cefepime. Então a gente vai usar aí 2 gramas IV de 8 em 8 horas. A gente pode lançar a mão da piperacina tazobactam, 4,5 IV de 6 em 6. E a gente também pode lançar a mão do meropenem ou do impeniem. O meropenem é 1 grama de 8 em 8 e o impeniem é 500 miligramas de 6 em 6. Então a gente pode escolher aí uma dessas opções para dar uma boa cobertura para o nosso paciente. E aí aqui então a gente tem um fluxograma que mostra aí para a gente como é que a gente vai agir aí no manejo, no tratamento desse paciente. Então eu sugiro que vocês tirem um print desse fluxograma, imprimam, colhem na parede e memorizem, porque é as principais escolhas aí na emergência oncológica, né, na administração aí desse antibiótico para o nosso paciente. Outras coisas que a gente tem que se atentar. Durante a nossa história clínica, a gente vai questionar o nosso paciente se ele já teve outros casos de neutropenia, se ele esteve internado recentemente, fez algum tratamento com antibiótico, se ele faz uso de algum antibiótico profilático, há quanto tempo ele faz, qual foi a última vez que ele usou. Então a gente vai estar atento a tudo isso e a gente tem sempre que pensar
em risco de cobertura para as bactérias multiresistentes, né, as MRSA. Como é que a gente vai avaliar, então, se o nosso paciente ele tem a necessidade de ter uma associação aí para cobrir as MRSA? Se a gente suspeita de uma infecção relacionada ao catéter venoso, se o paciente ele já teve uma colonização recente por um pneumococo ou por uma MRSA, se a gente teve na nossa cultura a presença de grãos positivos, se o paciente ele está instável hemodinamicamente, se ele apresenta sinais de sepse, se ele faz a profilaxia prévia com quinolona, se ele tem alguma infecção de pele e se, mesmo com um tratamento de amplo espectro, né, o nosso paciente ele não está melhorando após 2, 3 dias de tratamento, a gente vai pensar então que a gente precisa fazer essa cobertura. E aí a gente vai associar a uma das outras opções que a gente já escolheu lá atrás, a vancomicina. A gente faz uma dose de ataque de 20 a 35 miligramas, e aí a gente faz a dose de manutenção de 15 a 20 miligramas quilo, de 8 a 12 horas. Quando que a gente vai pensar em fazer uma cobertura antifúngica? A gente vai pensar em cobrir fungos quando o nosso paciente ele tem uma febre que vai persistir de 4 a 7 dias, mesmo fazendo a melhor antibiótico terapia que você tem para ele no hospital. Então, é aquele paciente que ele já está usando a cefalosporina de quarta geração, ele já está usando a vancomicina associada, ele ainda apresenta febre por mais de 4 dias, ele está instável, ele ainda tem uma neutropenia considerável. Então, você vai pensar em cobrir fungos nesse caso, porque pode ser que o paciente tenha aí uma infecção associada. E aí você pode lançar a mão, então, da equinocadina ou do voriconazol ou do posaconazol. E por quanto tempo que a gente vai manter o tratamento desse paciente? Quando a gente consegue definir um foco para essa infecção, então, por exemplo, o paciente ele está apresentando aí sintomas respiratórios, você fez um raio-x de tórax, você confirmou uma pneumonia. Você vai tratar como se com o mesmo tempo que você trata uma pneumonia. Agora, quando você não consegue definir o foco, o paciente ele não tem sintomas específicos, às vezes você não consegue definir pela cultura, você vai usar 2 critérios para poder dar alta para esse paciente, 2 critérios para ver se esse paciente vai continuar um tratamento mais longo ou não. O paciente ele tem que estar febril por pelo menos 48 horas, né? E ele tem que ter uma contagem de leucócitos maior que 500 em pelo menos 2 exames consecutivos, né? E a gente tem estudos que mostram que o período médio de internação dos pacientes neutropênicos varia de 11 a 21 dias. Então, esse é o período médio do paciente que ele fica internado após o primeiro episódio, né, de neutropenia febril. Então, assim, se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, ou se você se perdeu em algum momento, você vai parar nesse slide, você vai ler esse slide e vai levar ele para a prova da sua vida, para a hora que você estiver lá na Santa Casa e chegar um paciente com neutropenia febril. E você vai levar ele para a prova da prova também, que a questão vai estar lá te esperando. Né? Então, se não prestou atenção em nada, leve pelo menos esses últimos minutos com você no seu coração, desses pontos principais que eu acabei de citar aqui. Então, para um paciente com neutropenia febril, você tem que reconhecer ele ali logo que ele chega para você. Você tem que estar bem claro para você a definição de neutropenia febril. Você tem que fazer uma história e um exame físico dirigido, buscando o foco da infecção, avaliar se o paciente tem sinal de sepse, monitorizar rapidamente esse paciente para ver se ele está hemodinamicamente instável, então buscar estabilizar. Você vai fazer isso ali ao mesmo tempo que você está fazendo a avaliação desse paciente. Você já vai coletar um hemograma, você já vai coletar a cultura em 2 sítios diferentes, você vai ver se esse paciente precisa fazer uma cultura, por exemplo, de um catéter. Você vai fazer um exame geral, um exame físico geral, né, completo, vai estratificar o risco desse paciente. Você tem 3 escalas que você pode lançar a mão para fazer a estratificação de risco.
São escalas fáceis, são escalas que você abre ali no Whitebook, que você abre ali no seu celular e faz. Você vai iniciar para esse paciente ali na primeira hora a antibiótico terapia. Você lembra que a antibiótico terapia empírica na primeira hora, ela vai reduzir em 50% a chance de morte do seu paciente. Então, nenhum exame pode atrasar isso. Você vai administrar para ele o antibiótico ali, você vai pensar sempre em cobrir gram positivo e gram negativo nessa primeira hora. Depois você vai ver se esse paciente ele vai ganhar um antibiótico oral para casa, de acordo com aqueles critérios prévios, ou se ele vai receber o tratamento hospitalar. Você vai ficar ali com você no hospital e aí você vai pensar, então, se você vai mudar a antibiótico terapia, se você vai manter, se você vai associar um novo antibiótico. E se o paciente ele tem uma febre persistente, mais de 72 horas, se o paciente ele já está fazendo uso de um amplo espectro, se você já associou a vancomicina e esse paciente não melhora, esse paciente está estável, você vai realizar de novo a sua investigação e você vai pensar então numa cobertura antifúngica. Bom, e para encerrar então o nosso trabalho, eu trouxe uma questãozinha para a gente refletir. Então, acerca da neutropenia febril, assinale a alternativa correta. Letra A. Um paciente que apresenta contagem do número de neutrófilos igual a 885 e episódio de temperatura axilar igual a 37,5 apresenta critérios suficientes para o diagnóstico de neutropenia febril? Letra B. Em caso de neutropenia febril confirmada, deve-se iniciar antibiótico de amplo espectro precocemente, segundo os guidelines atuais. Deve-se iniciar cefepime e vancomicina para todos os pacientes dentro da primeira hora, salvo história de alergia medicamentosa. Letra C. O risco de infecção e prognóstico da neutropenia febril correlacionam-se com o número de neutrófilos e com a velocidade de instalação e duração da neutropenia. E letra D. Caso o quadro clínico e o exame físico sejam característicos de infecção viral, pode-se observar o paciente independente dos níveis de neutropenia. Pausa o vídeo, dá uma refletida e pensa em qual resposta você marcaria. A gente tem, então, como resposta correta a letra C, né? A letra A, ela está errada porque ela traz uma definição incorreta da neutropenia. A letra B, ela está errada porque ela fala sobre iniciar vancomicina para todos os pacientes. Isso não vai acontecer, a gente não vai iniciar vancomicina para todos os pacientes, até porque o uso indiscriminado da vancomicina ele vai colaborar ainda mais para a resistência bacteriana. E a última está errada porque a gente não vai observar um paciente com neutropenia febril, a gente vai tratar sempre na primeira hora. Então, é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço quem assistiu, quem ficou até o final. Espero ter contribuído aí com o crescimento de vocês. Peço desculpas se eu falei muito rápido. E aqui estão as nossas referências e eu me coloco à disposição aí de qualquer um que tenha dúvida, que deseje aprofundar um pouco mais o assunto para compartilhar os meus conhecimentos. Muito obrigado, um abraço, um beijo e boa prova para todo mundo. Tchauzinho, galera!